Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesta aula gostaria de responder a seguinte questão: como Erwin Schrödinger deduziu sua famosa equação? Vimos na aula anterior que a equação diferencial do movimento ondulatório pode ser dada como a segunda derivada em relação ao tempo da função φ de x e t igual a velocidade da onda ao quadrado multiplicada pela segunda derivada da mesma função φ de x e t em relação a x. Há diferentes funções matemáticas que podem ser solução dessa equação diferencial, como seno, cosseno, exponencial e combinações dessas funções. Também vimos que a função φ de x e t igual a seno de 2π x sobre lambda menos nt é uma solução possível dessa equação, porque quando substituída na equação diferencial, preserva a igualdade. Nesse caso, a função φ de x e t é função da posição e do tempo, e o lambda é o comprimento de onda da onda associada, e o νi é a frequência dessa onda. De Broglie propôs que a onda associada ao elétron deveria ser estacionária, isto é, seus máximos e mínimos não mudariam em relação a x ao longo do tempo. Para obtermos uma função φ que não dependa do tempo, temos que usar a técnica de separação de variáveis. Escrevendo uma função φ de x e t como a soma de dois senos, e trocando os sinais dos argumentos, podemos aplicar a ambos a seguinte relação trigonométrica: seno A mais B igual seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E seno de A menos B é igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Onde A, no nosso caso, é 2π x sobre lambda e B é 2π νt. Seno A menos B mais seno A mais B é igual a 2 seno A cosseno B. Porque do primeiro seno vamos ter seno B cosseno A negativo e do segundo seno, seno B cosseno A positivo, que vão se anular. Aplicando este resultado na função φ, temos que 2 seno de A cosseno B multiplicado pela amplitude A, que vem da equação anterior, resulta nessa expressão, onde as variáveis estão separadas, pois o x está como argumento apenas do seno e o tempo apenas no argumento do cosseno. Para simplificar, não vamos explicitar a função f de x, substituindo-a por psi de x, mas mantendo o cosseno de 2π nt. Reescrevendo a equação anterior, vamos fazer a primeira derivada parcial em relação a x. Para isso, a parte que contém a variável tempo vai ser considerada constante. Repetimos então o cosseno e multiplicamos pela derivada de psi em relação a x. Ao fazer a segunda derivada da função φ em relação a x, novamente o cosseno é uma constante e aparece então a segunda derivada de psi de x. Vamos agora fazer a segunda derivada da função φ de x e t em relação ao tempo. Fazendo a primeira derivada parcial, temos que usar a regra da cadeia. Sendo psi de x uma constante, pois a derivada é em tempo, no cosseno, a derivada é menos seno. Repetimos o argumento e multiplicamos pela derivada do argumento em relação ao tempo, que é 2π.
a segunda derivada de φ em relação ao tempo, novamente, copiamos as constantes, menos π de x, 2π e fazemos a derivada do seno, que é cosseno, repetindo o argumento, multiplicado pela derivada do argumento em relação ao tempo, que é 2π, que multiplicando o primeiro aparece ao quadrado. Tendo as segundas derivadas da função φ em relação a x e a t, e aplicando ambas na equação diferencial do movimento ondulatório, obtemos c², que multiplica a segunda derivada de φ em relação a x, que é cosseno de 2πt, multiplicado pela segunda derivada de π de x em relação a x, que é igual à segunda derivada de φ em relação ao tempo, que é menos π de x, 2π ao quadrado, cosseno de 2πt. Podemos observar que o cosseno está presente dos dois lados da equação, e se dividirmos então os dois lados por cosseno de 2πt, ele desaparece. Nessa condição, temos a equação diferencial de uma onda estacionária, pois ao eliminarmos o cosseno, não haverá mais a variável tempo explícita na equação. Podemos ainda dividir ambos os lados dessa expressão por c², e portanto ele vai ser eliminado do lado esquerdo, restando apenas a segunda derivada de π de x em relação a x, e do lado direito ele pode ser incorporado dentro do parênteses, ficando 2π ni sobre c ao quadrado multiplicado por menos π. 2π ni sobre c ao quadrado multiplicado por menos π. Agora, vamos substituir a velocidade da onda por λ ni, comprimento de onda e frequência. Ni no numerador e no denominador pode ser eliminado. Então, sobra o comprimento de onda no denominador. Schrödinger substituiu então λ igual a h sobre p, que era a hipótese de de Broglie para a dualidade partícula-onda. Substituindo λ por h sobre p dentro do parênteses, resulta menos π 2πp sobre h ao quadrado. Mas uma outra notação vai ser agora incluída. H sobre 2π é igual a h cortado. Então, dentro do parênteses vai ficar p sobre h cortado. P sobre h cortado ao quadrado, multiplicado por menos π de x, é igual à segunda derivada de π de x em relação a x. Essa é a equação diferencial onde as duas propostas de de Broglie para o elétron ao redor do núcleo estão incorporadas. A onda estacionária, pela ausência do tempo como variável, e a dualidade partícula-onda, ao substituir o comprimento de onda de de Broglie por h sobre p. Voltando à física clássica, a energia cinética é igual a massa vezes velocidade da partícula ao quadrado sobre 2. Lembrando que o momento linear de uma partícula é massa vezes velocidade, fazendo essa substituição, sobra uma das velocidades na expressão. Se multiplicarmos essa fração por massa sobre massa, aparece outro produto massa vezes velocidade no numerador, que resulta em p² sobre 2m. Se multiplicarmos os dois lados dessa igualdade por 2m, de um lado fica 2m energia cinética e do outro p².
Outra expressão clássica é para a energia total de uma partícula, que é igual à energia cinética mais energia potencial. Isso é chamado de hamiltoniano. Subtraindo dos dois lados dessa expressão, menos V, de um lado se cancela com mais V e sobra apenas energia cinética, e do outro vai ficar E menos V. Substituindo a energia cinética por E menos V, que resulta multiplicando 2m igual a P quadrado. Essa é uma expressão clássica para o quadrado do momento de uma partícula. Schrödinger substituiu então a expressão clássica do momento ao quadrado igual a 2m e menos v na equação diferencial da onda estacionária. Ao multiplicarmos os dois lados dessa equação por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, resulta que 2m se cancela do lado direito e h cortado ao quadrado também, e os dois sinais de menos resultam positivo. Se somarmos Vψ dos dois lados da equação e aplicando a distributiva dentro do parênteses, menos Vψ cancela com mais Vψ, sobrando apenas Eψ do lado direito. E do lado esquerdo, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica a segunda derivada de ψ em relação a x, mais Vψ. Essa é a famosa equação de Schrödinger independente do tempo. Esta é a equação diferencial de Schrödinger independente do tempo e unidimensional. Colocando ψ de x em evidência, obtemos no parênteses V, que é a energia potencial, somada à expressão que associamos à energia cinética. Chamamos essa expressão de operador energia cinética, que é uma linguagem matemática muito utilizada na mecânica quântica. Um operador quântico é aquele que opera uma função de onda. O operador energia cinética, operando ψ de x, resulta na sua segunda derivada multiplicada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Podemos simplificar a notação representando a soma dos operadores energia cinética e energia potencial pelo símbolo H, que é chamado operador hamiltoniano. Schrödinger, ao resolver esta equação diferencial, obteve um conjunto de funções de onda ψ de x associados a um conjunto de valores de energia para o elétron do átomo de hidrogênio. Certamente deve ter ficado muito satisfeito, pois seus resultados eram coerentes com a proposta de Bohr e a proposta de de Broglie para o átomo de hidrogênio.